Amigos, atendendo a alguns pedidos, eu ontem iniciei a apresentação da relação dos jogadores contratados pelo Grêmio no período de 2013 até 2021, dividindo em duas partes, porque é lógico que você fizesse isso. Na primeira parte, de 2013 até o início de 2016, com o comando do Fábio Koff, com parte do comando do Romildo como presidente, mas com o Koff no futebol, com o Rui Costa nas duas etapas no futebol, Chitolina, enfim. E já apresentei aqueles números, é só conferir as contratações daquele período que já estão passadas em um vídeo que eu fiz ontem. Hoje eu faço um vídeo sobre o período de 2016 até 2021. Naquele período inicial foram 48 atletas contratados em 2013, 14, 15 e 1 ou 2 meses de 16. Portanto, 3 meses e 2 meses aproximadamente, 3 anos e 2 meses aproximadamente, foram 48 contratações. Agora vamos para 2016, um pouquinho de 2016, 17, 18, 19, 20 e um pouquinho de 2021. Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Para que você, se não está inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho, que participe, dá um like, vem para cá, dá aquele joinha aí, exatamente, participe das nossas lives às 10 da manhã e às 20 horas, exatamente. Compartilhe o canal com os teus amigos, porque este é o canal Darcy Filho Sem Off. Vamos então para 2016. Aí o Costa saiu, o Rui Costa, entrou o Alberto Guerra, saiu da direção de futebol, lá o Alberto Guerra, da direção da condição de executivo, e o Guerra entrou e assumiu ele como vice-presidente do futebol do Grêmio. E aí ele contratou o Guerra, o Edilson, o Kahneman, o Wallace, o zagueiro, e trocou o Edinho pelo Negueba, lembram? Estas foram as 4 contratações do Alberto Guerra. Depois veio o Praz, ainda em 2016, mas quando o Praz entrou, chegou o Renato, não dava tempo mais, era lá em setembro, não dava tempo de contratar mais ninguém, então o Praz não contratou ninguém. Então em 2016, este grupo aí fez 4 contratações. 2017, assume o futebol Odorico Roman com aquela frase do Praz: quem não quiser o Renato de treinador não pode assumir a condição de vice de futebol, lembram? Como quem diz assim, olha, se o Renato aprovar, você fica, se não aprovar, você sai. Aí o Odorico Roman, na gestão Odorico Roman, foram contratados os seguintes jogadores: Léo Moura, Leonardo, lateral direito, o Bruno Cortes, o Michel, o Jael, o Beto da Silva, lembram do Beto da Silva? O Beto da Silva, o Lucas Barrios, o Gaston Fernandes, o Bruno Rodrigo, o Arroio, o Cícero e o Paulo Vitor. Foram 13 contratações na administração do Odorico Roman. Depois tivemos em 2018. Em 2018 as contratações foram as seguintes em 2018. Com o Michel, o Madson, o Miranda, o Juninho Capixaba, o Alisson, o Hernani Brocador, o Maxwell, o André, o Marinho, o Tassiano e o Tony Anderson, que entrou naquela troca com o Edilson. Neste ano de 2018, eu apurei aqui, o Grêmio gastou em contratações 35 milhões e 100 mil reais. 35 milhões e 100 mil. Por exemplo, o André custou 10 milhões, o Marinho custou 10 milhões, isso aí já foram 20. Né? Em 2019, esse aí foi o período, o anterior, 2018 foi o Duda Kreff, em 2019 aí o Romildo também meio que assumiu a condição de vice-presidente de futebol, depois passou para o Paulo Luz em 2020, aquela história toda que vocês conhecem bem aí, daqueles acúmulos de poder que o presidente ficou como presidente, como vice de futebol há algum tempo. Em 2019, as contratações do Grêmio foram as seguintes: foram Viseu, Montoya, Tardelli, Júlio César, Rômulo, Galhardo, Luciano e o David Braz, que entrou naquela troca do Marinho, além dos 10 milhões mais o David Braz. Então, o Grêmio nesse período aí gastou 9 milhões e 600 mil em contratações, aproximadamente isso. E em 2021, o Grêmio contratou os seguintes jogadores. Foram 13 atletas a exemplo do Odorico Roman.
Em 2021 foi a mesma coisa que o Dorico Roman. E ali esteve o Paulo Luz. Vanderlei, Orejuela, Vitor Ferraz, Diogo Barbosa, 10 milhões o Diogo Barbosa. Caio Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Diego Souza, Robinho, o Everton que veio, este Everton que veio de São Paulo entrou na troca com o Luciano, o Thurin que custou 8 milhões e o Pinares também custou 8 milhões. Só aí já são 16 milhões e o Grêmio gastou aproximadamente 33 milhões e 200 mil nesse período de 2021 na contratação de jogadores. E alguns dirão, pois é, isso que tinha, quando eu digo que se diz assim, olha, o Lucas Silva, que veio somente pelo salário, o Thiago Neves, o Diego Souza, o Robinho, se sabe que não vieram somente pelo salário, porque a parte das luvas está incluída ali no salário, então dá este bolo bem grande. Para dizer o seguinte, nesse segundo período de 6 anos, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, início de 21, foram 48 jogadores contratados. O mesmo número de jogadores contratados no período Fábio Koff e Rui Costa e o início da administração Romildo Rui Costa. Então vocês percebam que houve muito mais recato, muito mais cautela nesta segunda parte de contratações, que foram muito mais anos e se contratou muito menos. E se acredita essas contratações desta segunda etapa ao Renato. Eu até digo que o Renato teve participação fundamental, sim, mas outros também tiveram. E o detalhe é que, com muito mais tempo, contratou muito menos do que ali atrás Fábio Koff, Romildo e o Rui Costa. Apenas para que vocês tenham uma ideia de contratações, o quanto se gasta quando vai se fazer qualquer tipo de acusação, de ilação, enfim. É bom ter presente estes números, porque eles retratam a verdade. De 2013 até agora, sem contar contratações para a base, como o Luan, como aquelas situações assim, o Grêmio contratou o Jailson, o Grêmio contratou aí 96 jogadores, 48 na primeira etapa de 3 anos e 48 na segunda etapa de 6 anos. É isto. Estes números, eles são infalíveis. Um abraço.